Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje vamos fazer a correção das atividades do livro de Geografia, do capítulo 4, que fala sobre o campo e a cidade no Brasil. A primeira página é a página 376, tá? A número 1 está falando assim: observe as fotografias e depois responda as questões. A letra A. De que maneira as fotografias retratam a relação entre o campo e a cidade? Tá? Vamos lá. Olha só, pessoal. Aqui, né, na figura número 1, né, na foto número 1, a gente tem a plantação de hortaliças na área rural, tá? E essa outra figura aqui tem uma feira livre, né, na cidade do Rio de Janeiro. E de que maneira, né, pessoal, as fotografias elas retratam a relação entre o campo e a cidade? As fotografias, elas retratam, né, alimentos cultivados no campo e vendidos no espaço urbano, mostrando a relação de interdependência entre esses espaços, tá? A maioria das pessoas que moram na cidade necessitam dos alimentos cultivados no espaço rural pelos agricultores. A letra B, pessoal. Com base nos exemplos das fotografias dessa página, descreva a relação que você consegue perceber entre o campo e a cidade no município onde você mora. É uma resposta pessoal, mas vocês podem, né, dar o exemplo aí que as fotografias, né, os produtos que são originados no espaço rural, eles são comercializados no espaço urbano, tá? Então, é um exemplo aí também. Número 2. Leia a frase a seguir. O aumento da produtividade do campo é incentivado pelo uso de sementes selecionadas e de máquinas modernas. Letra A. Qual tipo de agricultura é retratada na afirmativa? A tradicional ou a moderna? Gente, se aqui está falando sobre sementes selecionadas e máquinas modernas, só pode estar falando da agricultura moderna, tá? E a letra B. No Brasil, toda a produção agrícola ocorre da mesma maneira como afirma a frase acima? Explique sua resposta. Não, pessoal. No Brasil, a atividade agrícola também ocorre, né, com o uso de técnicas tradicionais de cultivo. Então, existem, né, a agricultura, né, mais tradicional e a mais moderna. Então, no Brasil também, né, tem a atividade agrícola com o uso de técnicas tradicionais de cultivo, tá? A número 3. Leia a manchete abaixo. Integrantes de movimentos rurais protestam em Maceió por reforma agrária. Letra A. Que assunto está sendo tratado na manchete? Protestos por reforma agrária, tá? A letra B. Explique com suas palavras como está organizada a estrutura fundiária do Brasil. Essa daqui era uma questão pessoal também, tá? Mas a gente sabe que a estrutura fundiária do Brasil, ela tem uma grande desigualdade na distribuição de terras, tá? Com a concentração de grandes extensões de terra na mão de uma pequena quantidade de proprietários, enquanto a maioria dos produtores familiares detém uma parcela muito pequena de terras. Então, tem essa desigualdade aí na distribuição de terras no Brasil, tá? Letra C. Em sua opinião, qual é a importância de promover a reforma agrária das terras brasileiras? Essa também era uma resposta pessoal, tá? Mas a gente sabe que, né, tem uma necessidade de uma distribuição mais igualitária das terras e, consequentemente, das riquezas do país, possibilitando melhor distribuição de renda e igualdade social, tá? Então, tem uma grande importância essa reforma agrária para ter uma distribuição dessas terras, né, com mais igualdade, tá, pessoal? Bom, a letra D também era uma resposta pessoal, tá? E vamos para o próximo exercício. Pessoal, essas atividades estão na página 382. A número 1 está falando assim: observe as fotografias a seguir e assinale o principal problema ambiental apresentado em cada uma delas. Então, vamos observar. Essa letra A aqui
tá mostrando a pulverização de agrotóxico em cultivo de uva no município de Petrolina, tá? Então, olha só. O que a gente pode observar aqui? A contaminação, né, do solo e das águas por causa desse agrotóxico aqui, tá, pessoal? Letra B. Vossoroca, no município de Cacequi, tá? A vossoroca é um tipo de erosão, né, muito mais grave, como a gente já estudou, e ela, né, é a remoção de camadas do solo, tá? Certo? Pessoal, na página 383, tem uma perguntinha aqui, ó. Em qual década a população urbana passou, né, a ser maior do que a rural? Então, vamos observar o gráfico aqui. Olha só, na década de 60, tá, a população urbana passou à população rural, tá? Então, né, a partir aí da década de 1960. Bom, pessoal, agora as atividades da página 390. Observe os gráficos abaixo. Brasil, população rural e urbana entre os anos aí de 1950 até 2015. Vamos lá. O que a gente pode observar nesses gráficos aqui? Olha só, em 1950, a população urbana era de 36% e a rural de 64%. Então, na década de 50, a população rural era muito maior do que a população urbana, tá? Já na década de 1970, a população urbana ultrapassou, né? Vocês viram lá no gráfico que a partir da década de 60, a população urbana ultrapassou a população rural. E aqui, ó, em 1970, a população urbana tinha 56% e a rural 44%, tá? Em 1991, já tinha 76% da população urbana e 24% da rural. E em 2015, 85% da população era urbana, tá? E apenas 15% era rural. Então, a população brasileira é predominantemente urbana, tá? Tem, né, uma população urbana muito grande. E aqui na letra A está perguntando assim, o que os gráficos acima representam? Os gráficos, eles, né, representam a porcentagem de brasileiros que viviam no espaço urbano e rural em 1950, 1970, 1991 e 2015, tá? A letra B está perguntando qual era a porcentagem da população urbana em 1950. A população urbana, olha só, em 1950 era 36%, tá? Qual era a porcentagem da população urbana em 1991? Em 1991, a população urbana era 76%. De acordo com o que você estudou, o que impulsionou o aumento da população urbana mostrada nos gráficos? Vamos lá, pessoal. Foram, né, o processo de industrialização, tá? Então, o processo de industrialização iniciados aí em meados do século XX, que proporcionou o crescimento das cidades já existentes e o surgimento de novas cidades, tá? Outro, né, fator muito importante foi o êxodo rural, que também ocasionou a vinda, né, de muitas pessoas do campo para as cidades, contribuindo com esse aumento da população urbana. Então, o processo de industrialização e o êxodo rural, tá? Foram dois fatores aí que impulsionaram o aumento da população urbana. Número 2. Com suas palavras, explique a diferença entre metrópole e regiões metropolitanas. Então, vamos lá. Metrópoles são cidades densamente povoadas que exercem influência econômica e política sobre os municípios vizinhos, com os quais formam áreas de conurbação, tá? Conurbação é aquela junção entre os municípios. Regiões metropolitanas são áreas definidas pelo governo federal com o objetivo de auxiliar no planejamento e na administração das metrópoles e seus municípios vizinhos, tá? Número 3. Sobre os problemas urbanos causados pelo crescimento desordenado das cidades, complete corretamente as frases com as palavras do quadro abaixo. Vamos lá. Letra A. Alguns serviços
como o atendimento à saúde e à educação se tornam insuficientes, pois as cidades não possuem a quantidade necessária de postos de saúde e escolas, tá? Letra B. Em algumas cidades, a falta de saneamento básico, como coleta de esgoto, tem causado poluição das águas. Letra C. A falta de planejamento urbano também favorece o grande número de ocupações irregulares e a construção de moradias em áreas impróprias para habitação, como encostas de morro e fundos de vales, tá? Letra D. Muitos trabalhadores não conseguem ser absorvidos pelas atividades econômicas da área urbana, gerando altos índices de desemprego. Número 4. Observe a fotografia abaixo e responda as questões. Letra A. Que problema ambiental urbano pode ser observado na fotografia? A fotografia é essa daqui, ó, pessoal. A gente pode observar o quê? O despejo de esgoto sem tratamento em rios e riachos, né, provocando aí a poluição das águas, tá? A letra B era uma resposta pessoal, tá? Que outros problemas ambientais podem ser observados na área urbana do município onde você mora? Pessoal, essa era uma questão pessoal, mas a gente pode citar algumas, né? Como, por exemplo, a poluição atmosférica, o lixo nas ruas, né? A poluição aí do Rio Meia Ponte. Goiânia, né, tem uma grande impermeabilização do solo, o que causa enchentes, né, na época aí, no período das chuvas. Então, tem vários problemas ambientais no nosso espaço urbano aqui. E vocês, com certeza, citaram alguns aí, tá? Era uma resposta pessoal, mas eu dei alguns exemplos para vocês. E a página 392 é um resumo, né? É uma revisão do que a gente estudou nesse capítulo número 4. Então, vamos lá. O campo e a cidade são espaços interdependentes, ou seja, as atividades feitas no campo dependem de outras atividades feitas nas cidades e vice-versa, tá? A estrutura fundiária desigual do Brasil gera diversos conflitos pela terra e também reivindicações para a realização de uma reforma agrária no país. Algumas atividades econômicas desenvolvidas no campo podem acarretar uma série de problemas ambientais, como a contaminação do solo por agrotóxicos e o desmatamento para a abertura de novas áreas de cultivo. O processo de industrialização intensificou o crescimento das cidades e o surgimento de novas cidades. As regiões metropolitanas foram criadas para auxiliar o planejamento e a administração pública das metrópoles e seus municípios vizinhos, tá? Olha só, o crescimento desordenado das cidades acarreta uma série de problemas urbanos, como a ocupação de áreas impróprias para moradias, a falta de serviços públicos de saúde e educação, a insuficiência de saneamento básico e o desemprego. O crescimento das cidades também vem causando uma série de problemas ambientais urbanos, como a poluição dos cursos de água, emissão de gases poluentes, produção de resíduos sólidos e ocorrência de enchentes, tá? Bom, pessoal, a correção vai ficando por aqui e façam a correção e tchau.